Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nesta noite, claro, deste tema que tem ocupado mentes e corações brasileiras durante os últimos meses, que é a nova lei sobre as empregadas domésticas. Empregadas domésticas como um termo mais genérico, porque a questão é mais ampla, né? Os empregados domésticos, porque ali estão as diaristas, as domésticas propriamente ditas, os jardineiros, motoristas e assim por diante. Uma regulamentação que engloba toda esta classe. Aqui no nosso segundo bloco a gente sempre aproveita para indicar para você também em casa uma literatura que esteja relacionada ao tema que nós estamos debatendo na noite. E aqui alguns livros, dentre os muitos que nós vamos apresentando. Esse daqui, em primeiro lugar, aqui pela editora Voz, também PUC e o ISTA, William César Castilho, já esteve conosco aqui, inclusive no Em Pauta, um programa muito bom sobre o sofrimento psíquico dos sacerdotes nas trilhas do trabalho. Nas trilhas do trabalho comunitário e social, teoria, método e prática. Está aqui uma primeira dica para você. Também o trabalho, não é? Saúde e trabalho no Brasil. Uma revolução silenciosa. Saúde e trabalho no Brasil, uma revolução silenciosa do Jorge Machado, Lúcia Sorato e o Vanderlei Couto são os organizadores aqui pela Editora Voz. A Editora Voz você pode acessar pelo site, não é? editoravozes.com.br ou também a Editora Canção Nova, não é? Através do loja.cançãonova.com. Ou ligar para a nossa central em Cachoeira Paulista, 0 operadora 12 3186 2600 e fazer o seu pedido, tá ok? Além disso, você pode mandar um e-mail para a gente no empauta@cançãonova.com, empauta@cançãonova.com, sugerindo temas e também fazendo o seu comentário. E daqui a pouquinho nós vamos falar também sobre o nosso blog e o site do Frei Antônio Moser, onde você tem acesso ao programa Em Pauta. Nós estamos conversando sobre a valorização das domésticas, valorização essa que nos perguntamos, estaria sinalizando uma nova revolução social? Temos aqui a presença do desembargador, doutor Fernando Rios, ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho e professor de Direito do Trabalho na Escola Dom Helder Câmara, e o nosso querido Frei Antônio Moser. Doutor Fernando, por favor, começo do segundo bloco aqui, para a gente sintonizar no nosso tema. Já falamos um pouco daquilo que já estava garantido por lei, e vale a pena, não é, agora colocar o que a nova lei contempla, porque o que muita gente já sabe, obviamente, mas acho que a gente tem que apontar aquilo que foi de mais importante com a aprovação desta nova lei. Por favor. A nova lei, na verdade, a emenda constitucional, ela estendeu esses direitos do artigo 7º, aqueles que estão ali arrolados, aumentou, então, esses direitos para os trabalhadores domésticos. É dito que buscou-se a igualdade, mas, na verdade, os itens acrescentados foram aqueles que são compatíveis, né, com o trabalho doméstico. Logicamente que não são todos os direitos do artigo 7º. Por exemplo, a participação nos lucros não é extensiva aos domésticos, porque não há lucratividade. Né? Essa, né? Então, alguns, como esse, não foram incluídos. Mas o que está pegando mais, como se diz aí na linguagem do jovem, é a questão do fundo de garantia do tempo de serviço e da jornada de trabalho com as horas extras e com o adicional noturno. Então, essas são as novidades mais impactantes, vamos dizer assim, com essa nova extensão de direitos. E as polêmicas maiores que estão surgindo pós-promulgação da emenda constitucional é exatamente a regulamentação nesses aspectos. Tem outros aspectos, né, previdenciários, a parte de acidente de trabalho, a parte de salário-família, algumas questões que também ainda dependem de regulamentação, mas que não seriam tão impactantes para o empregador doméstico. As duas mais consideradas têm sido essa realmente das horas extras de adicional noturno e do fundo de garantia.
Tá certo. E falando então justamente sobre a questão do fundo de garantia, antes de passar aqui ao Frei Moser, o que está chamando, o que está emperrando aí, ou seja, qual que é a alíquota aí que se questiona, portanto, do FGTS? O recolhimento mensal do empregador, e ele é só do empregador, é de 8%. Perfeito. Sobre a remuneração. Na época ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, a lei é de 2001, já tinha incluído o trabalhador doméstico no regime do fundo de garantia, porém era opcional. Opcional não, era por acordo, né? Se as partes acordassem. Então o empregado e o empregador poderiam estabelecer isso, mas não era em caráter obrigatório. Agora passa a ser em caráter obrigatório. Então, são dois itens. Primeiro é a alíquota de 8%, que o empregador tem que recolher mensalmente, e também na extinção do contrato de trabalho, por dispensa sem justa causa, há que se pagar um adicional de 40%, né, ou chamada multa rescisória de 40%, para o trabalhador dispensado. Então, aí realmente é um item que pesaria na rescisão, porque não havia antes, na rescisão do contrato de trabalho, que é um adicional de 40% sobre o montante do fundo de garantia. Então, o empregado doméstico, tradicionalmente, ele trabalha por muitos anos na casa, né? Então, aquele empregado doméstico com 10 anos de casa, 20 anos de casa, com o fundo de garantia, depois vem uma multa de 40% em cima do saldo, né? Em cima do montante atualizado do fundo de garantia. Isso realmente pode ser um item que vai pesar nas rescisões de contrato. Já estou vendo aqui o semblante do Frei. Fala aí, Frei. Não, imagina agora, por exemplo, está, digamos assim, saindo da empresa um funcionário que trabalha há 40 anos. Né? Você imagina quanto é que a gente vai desembolsar, não, só com essa multa rescisória. Muito bem. Eu apenas gostaria de dizer como é bom estar aqui com alguém, não é, como o doutor Fernando. Por exemplo, eu não tinha muito presente essas horas extras adicional noturno. Exato. Por exemplo, uma enfermeira que atende em casa, né? Uma pessoa idosa, etc. Claro que vai ser o noturno, adicional noturno, a hora extra, não tem mais, isso vai representar um peso significativo. E por isso, eu acho que a gente já pode adiantar um pouquinho, vai ter uma revolução sim. Porque muita gente, vamos dizer, vai continuar com a empregada, mas em outros termos. Já não é, fica mais meia hora, fica mais uma hora. Não, mas afinal de contas, não é? Você tem cama aqui para dormir ao lado do doente, essas coisas todas. Isso vai ter que haver um ajuste, não é? Seja entre as partes, não é? Sempre iluminado pela lei, seja, digamos assim, como consequência, não é? Da própria lei. Agora, vai repercutir, sem dúvida nenhuma, por exemplo, muito bem, já que a empregada foi embora, e agora, quem é que vai lavar a louça? Provavelmente nós vamos cair, não é, no esquema norte-americano, máquina ou prato de papelão. Aliás, foi uma das coisas que me escandalizaram há 30 anos atrás. Jogava assim, num congresso, não é? Centenas de pratos fora, porque, afinal, lavar prato custa muito, né? A mesma coisa, e a roupa, como é que fica? Enfim, uma série de implicações de tarefas domésticas que a empregada fazia e que agora, com as 8 horas, não vai mais poder fazer. Né? E aí, a implicação sobre a mulher que trabalha fora, então a patroa que trabalha fora, ela vai cuidar da criança, como é que fica? Antes a babá cuidava, só que agora a babá... Porque 8 horas e 44 horas semanais. Exatamente, exatamente. Se excedeu é hora então, extra. Mexe com o patrão, mexe com a patroa, e depois mexe com a criança. A criança, aliás, isso eu acho muito positivo, ela tem que aprender a arrumar as suas coisas, a sua roupinha, etc. Isso é muito bom, porque antes, não, a empregada que faz tudo, né? E durante, digamos, não apenas a infância, mas até a adolescência, até adultos, não, a empregada era quem fazia tudo. Traduzindo, eu acho que nós, de fato, estamos perto de uma revolução social. Verdade. Isso para aquelas que não saírem no emprego. E as que saírem, a revolução será muito maior.
porque vão ter que arranjar um outro trabalho. E para arranjar outro trabalho, vão ter que estudar. Aí começa, ou seja, é uma revolução, né? Quer dizer, vai ter que investir Não no exatamente, não exatamente significa que todas as empregadas domésticas, no caso aqui especificamente falando, sejam analfabetas ou semi-analfabetas também. Não exatamente, também não. mas que Mas vai ter que precisará ter uma aprimorar. readaptação, uma recapacitação. Recapacitação, sem dúvida nenhuma, para buscar Uma profissionalização. Exato, não é? E depois ainda dentro desse contexto, né, de quem, vamos dizer, sai, não é, do emprego, vai ter que não só buscar outro emprego, mas talvez até ser um pequeno empreendedor. Hoje todo mundo quer ser empreendedor. Não é? Tem que partir com alguma coisa, com todo esse fundo de garantia amontoado, e vai ser uma tentação logo abrir uma livraria, mas aí vai fazer concorrência conosco, não pode não. Tá certo. Doutor, antes de nós continuarmos aqui e verificarmos essa questão, porque dela se proliferam várias outras perguntas no tocante à questão da hora extra, né? Passou dos 44 semanais, e aí, como é que se combina essa hora extra, como é que se calcula? Antes do senhor responder essa questão para a gente, nós vamos às ruas e perguntamos, claro, é bom a população opinar, né? As pessoas também darem o seu parecer com relação aos direitos dos trabalhadores domésticos. Eles, de fato, são importantes, por quê? Vamos ver o que a nossa população acha. Então, acompanhe, por favor. Todo trabalhador tem os mesmos direitos, não é porque elas são domésticas que elas não têm o direito de ter o FGTS, de ter férias, de ter 13º. Lógico, com certeza. Porque qualquer pessoa, independente de trabalhador, precisa ter seus direitos no mercado de trabalho. Aí prevalece, né? Ajuda. Para elas melhorarem de vida, também. Para elas terem uma segurança. Porque resolve o problema delas, né? Problema social. Para mim, pessoalmente, não, porque há muito tempo, por causa do salário mínimo, eu tive que dispensar a minha doméstica. Agora, para as domésticas, eu acho excelente. Para ser valorizada a profissão, né? Para elas terem mais recursos, mais direitos. Ok, tá aí. Uma unanimidade, né? Impressionante nessa pesquisa. Eu acho que foi feita só num bairro e as pessoas escolhidas. A gente vai escutando em vários lugares, exatamente. Mas, doutor Fernando, por favor, sobre essa questão das horas extras, o que o Frei estava falando e eu estava percebendo aqui também, você em casa com certeza, que se de alguma forma, antes, um pouco a relação patrão-empregado era um pouco na linha vertical, quer dizer, cima para baixo, quem pode mais chora menos, não é? E quem manda e quem tem juízo obedece, etc e tal. Agora não, agora a questão é mais dialogal mesmo, está na linha mais horizontal, vamos combinar, vamos conversar. E sobre essa questão das horas extras, me parece que tem que haver bastante acordo aí. Por exemplo, uma dúvida que fica, e certamente talvez alguém em casa deva estar se questionando, essa questão, como é que é calculado, afinal das contas, essas horas extras? Dela nós vamos ter outras questões, mas a princípio isso, por favor. Bom, num patamar nós temos que olhar a quantificação, o que são as horas extras, né, como são quantificadas. Certo. As horas extras são aquelas excedentes à 8ª do dia, né, ou a 44ª da semana. No caso do cálculo monetário, é a hora normal acrescida de 50%. Então, é uma hora normal com 50% a mais. Então, aí tem que fazer o cálculo do salário hora normal e acrescentar um adicional de 50%. A questão das horas extras está parecendo muito... Está criando muito alarde e tudo, mas é o equacionamento do horário de trabalho, que não era antes observado no âmbito doméstico e agora vai ter que ser observado. Então, o que a gente via é que muitas donas de casa deixavam a empregada trabalhar 10, 12 horas por dia, né? E é uma jornada muito elastecida, né? No comércio, na indústria, na prestação de serviço, uma jornada de 12 horas por dia é considerada uma jornada muito extensa, extenuante. E as domésticas faziam isso. Hoje nós vamos ter que equacionar dentro do módulo de 8 horas. E até algumas, até perguntam, dado curioso, a pessoa diz, bom, eu encerrei meu horário de trabalho, mas eu moro na casa do patrão, da patroa,
aquele tempo que eu estou ali no quarto, isso conta como hora extra? Porque eu estou no meu setor, eu estou no meu local de trabalho, vamos dizer assim? Sim, eu entendi. Não há muita necessidade de tomar susto com isso. Uhum. Na verdade, a dificuldade é do controle, é da fiscalização. Mas as partes, tendo confiança recíproca e tendo boa intenção, né, há que se fazer um acordo, um ajuste, delimitando o horário e que aquele horário seja respeitado. A doméstica que dorme na casa, o importante é que ao término, se a jornada terminar às 16 ou se terminar às 17, ela fica livre para fazer o que quer. Ela pode sair para passear, ela pode ir fazer um curso noturno, né, ir para a aula, ou pode ficar ali vendo televisão, dormindo, fazendo o que ela quiser. Ela está fora do horário. O que não pode é ser acionada pela patroa para fazer algum serviço, que aí pode gerar hora extra. E nem ela depois usar do argumento de que estava na casa e querer ganhar uma hora extra em cima da patroa, quando não. Né? A dificuldade para os dois lados, não é nem só para a empregada, nem só para a patroa. A dificuldade é para os dois. Será fazer uma prova, né? Porque é muito complexo fazer um controle rígido dentro de casa. Então vai prevalecer o que está documentado, né? Vai ser muito difícil fazer uma prova contrária. Doutor, e como é que é? Se a doméstica dorme em casa, pode descontar no salário? A patroa pode descontar? A pensão, né? Ué, é um hotel, né? Está dormindo em casa? Não, mas aí já... E aí vem a alimentação, questão da alimentação. Não, gente, vamos falar com seriedade. Sim, mas isso começa, olha, dependendo... Todas essas dúvidas têm sido levantadas. Dependendo, vamos dizer assim, do quanto uma família ganha, esse peso vai ser enorme, ao menos de início, o ponto de partida, porque vai pondo na ponta do lápis, chega no fim, tem gente que vai deixar de trabalhar para cuidar da sua própria casa e dispensar, não tenha dúvida nenhuma. Mas mesmo quem não dispensa vai ter esse desconforto. Escuta, mas afinal, você dorme aqui, você está usando a minha cama, a roupa de cama, toalha, chuveiro, etc. Isso vai dar certo. Não, já está dando, né, Frei? Ó, segura aí, doutor, um pouquinho, Frei, também. Nós vamos para mais um intervalo. O tempo passa rápido, o tema realmente é muito interessante, intrigante, instigante. Então nós vamos para um rápido intervalo, você não saia daí não, porque já já nós estaremos de volta aqui com o programa Em Pauta para o nosso terceiro e último bloco. Minuto só.